dia! Bem-vindas, bem-vindos à segunda edição do BLTA Fórum 2021. Eu sou Simone Scorsato, CEO da BLTA, Brazilian Luxury Travel Association, ou Associação Brasileira de Turismo de Luxo. Estamos aqui no Rio de Janeiro para dar as boas-vindas a este evento, que acontecerá ao longo de 5 dias. Alex, conta um pouquinho sobre o que vai acontecer ao longo desses 5 dias. Eu sou Alex da Riva, presidente da BLTA, e é um prazer ter vocês aqui na segunda edição do Fórum BLTA 2021. Nessa edição, vamos falar sobre sustentabilidade, autenticidade, diversidade, gastronomia, turismo de bem-estar, design e arquitetura, valorização da cultura e do turismo local, tendências do pós-pandemia e comportamento dos viajantes. A segunda edição do Fórum BLTA permanecerá online para que possamos amplificar o debate sobre o turismo no Brasil. A BLTA possui associados em mais de 29 destinos no Brasil. Reuniremos nessa segunda edição do Fórum BLTA marcas de luxo, convidados internacionais e palestrantes e especialistas em diversos assuntos que convergem com o turismo de luxo. A BLTA possui no seu portfólio uma grande diversidade de empreendimentos e de experiências. Para trabalhar os atributos do turismo de luxo, dividimos o fórum em 5 dias e cada dia com uma temática. No primeiro dia é o legado das marcas e a alta gastronomia. O segundo dia é a diversidade, tanto dos nossos associados como de gênero. No terceiro dia, sustentabilidade e as ações socioambientais dos associados. No quarto dia, tudo que estiver relacionado a bem-estar, vento no rosto, pé na areia. E o último dia, vamos falar do Brasil Design, que envolve não só design de arquitetura, como moda e estilo de vida. Esperamos fomentar, nos próximos dias, um importante debate sobre como podemos construir, juntos, uma marca Brasil competitiva e desejada. Afinal, o Brasil é incomparável. Para falar sobre o Brasil, convidamos o viajante profissional que tem excelentes dicas do pré-pandemia e do pós-pandemia, Ricardo Freire. Rick, eu tenho uma pergunta para você, que é a pergunta que norteia todo o evento da BLTA. Por que o Brasil é incomparável? Olha, Simone, o Brasil é incomparável porque ele é um país inclassificável. A gente não tem nenhum outro país do mundo que tem uma personalidade parecida com a do Brasil. A gente está ali no limite do convencional e do exótico. Ele não é totalmente exótico, ele é muito familiar, mas o gosto é único, né? O Brasil, quando a experiência no Brasil é desconcertante, ela sempre te surpreende, sempre tem alguma coisa que você não esperava. E isso faz o Brasil ser incomparável, inclassificável, além da nossa diversidade de natureza, os nossos biomas, a natureza aqui no Brasil é mais diversa do que em qualquer outro lugar do mundo. E Ricardo, é um prazer ter você aqui conosco. E conta pra gente quais experiências você só encontra no Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem os biomas que só tem aqui no Brasil, né? A gente tem Lençóis Maranhenses, por exemplo, é um ecossistema que não existe em nenhum lugar do mundo. Você não vai num deserto de lagoas, você não vai ver um deserto de lagoas em outro lugar do mundo. A gente tem a Amazônia, a gente tem o Pantanal e a gente tem metrópoles que tem uma característica muito própria. O Rio de Janeiro é uma cidade que ela é única, né? Não tem igual. Você não chega no Rio de Janeiro e fala assim, nossa, não sei que lugar é que nem Paris. Nossa, aqui a gente parece Nice. Não, aqui não é. O Rio de Janeiro parece o Rio de Janeiro. Não tem igual no mundo. Salvador é outra cidade que também é muito completamente personalista. Então, a gente tem esses lugares que não tem em outro lugar do mundo, não tem esse clima, essa personalidade, e tem a natureza tão perto
de alguns lugares, né? E os biomas, que é uma diversidade incrível. A gente, na classificação do Fórum de Turismo Econômico Mundial, a gente está em primeiro lugar, agora foi para segundo, né? Foi para segundo em natureza e oitavo em cultura. E em diversidade, a gente tem uma diversidade no território que nenhum país tem, e isso torna a gente incomparável ou único. E você sabe que essa brincadeira do incomparável, ela aconteceu numa discussão junto com o pessoal, a equipe das mídias sociais, que era uma foto que retratava o Brasil e comparava o Brasil com outro lugar do mundo. E realmente eu acho que você colocou muito bem, porque uma foto é um instante, né? E viajar não é um instante, né? Viajar você precisa daquele slow travel, perceber o lugar, né? E quem percebe o Brasil, percebe que o Brasil é autêntico. É original, é off the beaten track. A gente chega no Brasil, você está no Brasil, você não está circundado, você não circula apenas entre turistas estrangeiros, né? Você vai para o Caribe, você vai para a praia no Caribe, você vai para a praia nas Maldivas, você está cercado por pessoas de outros lugares que estão lá. Você vai à praia no Brasil, você vai para qualquer lugar no Brasil, você está cercado por brasileiros que estão agindo como no Brasil, você entra em contato com uma cultura própria e diferente. Você interage com o brasileiro. Interage com o brasileiro. Você se mistura como turista com a comunidade local. Então vale a pena descobrir mais o Brasil? Sempre. Hoje teve uma entrevista no Globo do CEO da Azul, e ele falou uma coisa, até para brasileiro, ele fala assim, o rico brasileiro leva o filho para assistir o jogo do Paris Saint-Germain em Paris, mas ainda não levou o filho no Pantanal. Imagina quanta coisa o próprio brasileiro tem para descobrir dentro do Brasil. Eu sempre falo que o brasileiro tem um déficit de viagem pelo Brasil enorme. Todo mundo, qualquer pessoa tem um monte de lugar sensacional para visitar no Brasil, que ainda não visitou. E os estrangeiros, então, não tem o que selecionar. Assim, é difícil, você traz um gringo para cá, para que lugar que ele vai? Tem tanta coisa para você direcionar. Faz uns 3 anos, foi antes da pandemia, eu fiz uma viagem pelo Rio Negro, num barco pequeno, e tinham 2 casais de italianos. Os 2 casais... era a 4ª ou 5ª viagem deles pelo Brasil, assim, em vários anos. E eu pensei, não dá para conhecer uma vez só. Não dá para conhecer uma vez só. E eles eram turistas de natureza. Então, cada ano eles vinham para um lugar diferente. Então, uma vez iam para a Bahia, outra vez iam para o Pantanal, agora eles estavam na Amazônia, e eles voltavam sempre. E era um momento que a gente estava muito em baixa, a autoestima muito baixa no Brasil, e as pessoas achavam que ninguém queria o Brasil. O Rio de Janeiro aqui é uma coisa, as pessoas estavam deprimidas, né, achando que é um lugar Rio de Janeiro. Não, as pessoas estão malucas. Esse é um lugar mais especial que a gente tem. Imagina você dispor disso o tempo todo, você poder pegar um avião e vir para cá a qualquer momento. Ou seja, nós estamos preparados para receber o turista internacional. Super. A gente tem um preconceito muito grande contra o Brasil, porque a gente compara com o que a gente faz por conta própria nos países ricos, né? E a gente não se compara com outros lugares no nosso estágio de desenvolvimento ou de riqueza. Então, as pessoas que viajam para lugares como o Brasil e que não dispõem de habilidade suficiente para fazer as coisas por conta própria, elas usam o receptivo local. A gente usa quando a gente vai para outros países na mesma situação do Brasil. E isso funciona muito no Brasil, né? As pessoas chegam aqui e ficam... não, desde assim, você vai existe uma estratégia, existe um planejamento. Existe uma estrutura. Você vai...
o luxo nem dá para comentar, porque qualquer hotel de luxo no Brasil, qualquer receptivo de luxo vai tratar o visitante muito bem e vai conseguir fazer com que esse visitante tenha as melhores experiências. Mas você pega até, por exemplo, o outro lado, o hostel. Você chega num qualquer hostel do Brasil, a diversidade de experiências que o hostel oferece, a pessoa na recepção do hostel, ela contrata qualquer passeio que ela quiser, muito e se diverte muito. E tem isso, e as pessoas indicam umas para as outras e voltam. Então, e daí o brasileiro acha assim que o gringo vai chegar e não vai, e vai ser assaltado. A gente tem essa... O brasileiro é assaltado quando é furtado quando vai para a Europa. No brasileiro, eu tenho um blog de viagem, chama viagemnaviagem.com, e tem posts em que as pessoas relatam o que acontece com elas na Europa, por exemplo, em Santiago ou em Buenos Aires. É muito mais do que acontece com elas no Brasil. É uma questão de percepção e imagem, né? Eu acho que precisamos mudar um pouco essa percepção sobre a imagem do Brasil. E diante disso, nesse momento protocolar, por exemplo, né, que o mundo está passando por um protocolo, abertura de países, alguns países abriram, já decretaram outros protocolos, né, outras exigências, né? Como que você acha que isso vai impactar a viagem dos brasileiros? Assim, a gente está com uma demanda muito reprimida de viagem para fora. Todo mundo gosta de viajar para o exterior. Isso não é uma coisa de brasileiro, é uma coisa do ser humano. Todo mundo gosta de viajar para outro país. É uma experiência que é enriquecedora sempre. E você ficar 1 ano e meio, quase 2 anos, sem poder sair do seu país é uma coisa, principalmente para pessoas que têm dinheiro, que é o nosso público da BLTA. A gente não vai conseguir que elas não viajem para o exterior, porque elas querem viajar, está todo mundo saudoso de viajar para o exterior. Porém, está uma bagunça. Nesse momento, a gente está no fim de setembro de 2021, a todo momento acontece alguma reviravolta. A gente fica sabendo de exigências que fazem para a gente que semana passada não faziam, né? Há uma incompatibilidade os aplicativos, o nosso certificado não serve em alguns países, eles estão querendo que a gente faça teste de antígeno a cada 24, 48 horas. Isso é uma coisa que deixa a viagem muito chata. Então, a pandemia, na verdade, ela tem que acabar para as viagens retornarem como eram antes. Felizmente, eu acho que nesse 1 ano e meio que as pessoas não puderam viajar para fora, elas puderam degustar o Brasil, e tem aí um público que frequentou destinos e lugares que só os estrangeiros frequentavam antes da pandemia. E eu acho que as pessoas gostaram do que elas viram, então foi uma boa amostra. Você acha que elas já degustaram tudo? Tudo não, é impossível degustar tudo. Tem muita coisa para descobrir. Tem muita coisa, é o déficit do Brasil. Eu que viajo com afinco pelo Brasil já há tanto tempo, por exemplo, não conheço o teu hotel no Cristalino, em Mato Grosso. Sem dúvida. Os brasileiros estão conhecendo a Amazônia, né? E conhecendo o Pantanal, ou os hotéis remotos do Nordeste, ou de vários lugares maravilhosos que o Brasil tem. E eu te pergunto, Ricardo, você acha que tem muita gente ainda para descobrir o Brasil? Ainda tem um público muito grande que ainda não conhece o Brasil, que ainda precisa conhecer o nosso país? Todo mundo, brasileiro e estrangeiro. A gente precisa trazer as pessoas, precisa se comunicar, precisa contar como é que se chega ao Brasil. Né? É uma coisa que a Embratur nunca divulgou direito. Quantos europeus sabem que eles pegam um voo e com uma conexão em Lisboa chegam em 10 cidades do Brasil? Que americano que sabe que com uma conexão no Panamá ele também chega em 10 cidades do Brasil e pode chegar por um lugar e sair por outro? Você está falando de imagem de destino, né? Porque, obviamente, quando a gente fala de turismo, a gente está falando de um produto intangível, quem se desloca é o consumidor, ou seja, ele tem que ter um poder de desejo de construção de imagem fundamental para captar aquele consumidor, aquele viajante profissional que ele deseja, né? E aí eu te pergunto,
Que país, que lugar que você conseguiria me dizer assim que tem uma estratégia interessante sobre posicionamento de marca, posicionamento de imagem? Eu acho que aí depende do estágio em que o país está no cenário mundial, né? Por exemplo, Portugal é um país que aconteceu. Então, Portugal se abriu para o mundo e o mundo descobriu Portugal. A gente vê a diferença da imagem de Portugal no Brasil. Né? O brasileiro desdenhava Portugal e, de repente, Portugal virou o destino mais desejado pelo brasileiro, e, assim, realizando todo o potencial que Portugal tem. A gente, nesse momento, não está no estágio que Portugal está, porque a gente está muito mal visto no mundo. A gente precisa retomar o carisma que o Brasil tem. Isso está pertinho, daqui a pouco a gente chega lá. O que a gente poderia fazer para criar um fato novo, usar a estratégia, eu sempre falo, dos países do Sudeste Asiático nos anos 90, que eles criaram o Visit Thailand Year, Visit Indonesia Year, Visit Vietnã, não, acho que Vietnã não teve, mas os países do Sudeste Asiático criaram vantagens, um pacote de vantagens para os viajantes visitarem os seus países, começando com a abolição do visto de entrada. Então, se o Brasil criasse um pacote de vantagens, de facilidades para os visitantes virem assim, 2023 é o ano de visitar o Brasil, Visit Brazil Year, você vai ter isenção de ICMS nos hotéis, coisa que vários países da América Latina oferecem, o Brasil não oferece. A gente vai fazer rotas diretas entre os destinos turísticos, coisa que o Brasil não faz. Você vai conseguir voar de Bonito para Cuiabá, de Foz do Iguaçu para Bonito, de Fernando de Noronha para Salvador, sei lá. De Manaus para Foz do Iguaçu. A gente hoje é muito complicado fazer essas rotas no Brasil, e o Brasil é um país de circuito. As pessoas, assim como a gente vai para a Europa e quer visitar vários lugares ao mesmo tempo, o Brasil se oferece, assim, proporciona essa possibilidade de você fazer circuito. Tem um voo que eu fiz de Lima para Foz do Iguaçu, que foi a única vez que eu cheguei. É um voo que a Latam Peru tinha, não sei se agora deve ter, mas um voo que é o único voo que eu já cheguei no Brasil com 98% dos passageiros estrangeiros. Porque eles estão fazendo circuito pela América do Sul. Você sai do Peru, você quer ir para Foz do Iguaçu. E a gente não tem essa integração. A gente não vai de Manaus para Cartagena. Tem que fazer isso. Tem que... Conectividade. Né? Conectividade. Existe uma estratégia de imagem, de destino e de conectividade. E tem outra coisa, a vacinação. A vacinação. O Brasil, a gente passou esse ano todo correndo atrás dos outros, falando mal da nossa vacinação. A gente não vai se vacinar nunca. O que vai acontecer? A pressão da sociedade fez chover vacina no Brasil, e até o fim do ano a gente vai estar mais vacinado que a maioria dos lugares do mundo. Então a gente vai chegar em dezembro, a gente é que vai querer que os outros se vacinem para visitar a gente. Então a perspectiva é sensacional. O Brasil vai ser um país seguro em 2022. Rick, muito obrigado por esse tempo de encontrar você aqui de novo no Rio de Janeiro, e eu espero que a gente se encontre mais vezes viajando pelo Brasil. Muito bom, muito obrigado pelo convite, Simone, Alex. Foi um prazer falar sobre essa paixão que é viajar pelo Brasil, e viajar pelo Brasil com luxo, melhor ainda. Né? Bom fórum, bom BLTA Fórum para todo mundo, que as discussões sejam produtivas e que a gente viaje cada vez mais pelo Brasil com todo o luxo possível. Incomparável. Incomparável. Muito obrigado.